Olá, hoje é quarta-feira e esse é mais um dia debaixo do sol. Eclesiastes capítulo de número 2, verso de número 3. Decidi me entregar ao vinho e à extravagância, mantendo, porém, a mente orientada pela sabedoria. Eu queria saber o que valesse a pena debaixo do céu, nos poucos dias da vida humana. Eu sou Thomas Souza e essa é a nossa jornada de sabedoria. Lendo esse texto, chegamos a uma conclusão. Salomão tinha uma certeza: a vida é curta. Ele fala de poucos dias da vida humana. Então ele sai em busca do que vale a pena viver nesse curto trajeto entre a maternidade e o cemitério. Vimos que ele buscou sentido primeiro na alegria descomprometida, mas sem sucesso. Agora vemos que sua segunda tentativa é na bebida. Ele menciona o vinho, mas aqui está representado toda substância que pode alterar a consciência e gerar uma experiência de prazer, mesmo que momentâneo. Aliás, na Bíblia o vinho pode ser tratado como alimento, por exemplo, o vinho que Jesus milagrosamente oferece num casamento. Também podemos ver o vinho como um remédio. Paulo, por exemplo, vai mencionar para Timóteo tomar vinho para tratar um problema de estômago, mas também vemos o vinho como um símbolo do vício, do exagero. E Paulo, escrevendo aos Efésios, no capítulo 5, verso 18, orienta a não se embriagar com vinho em que há contenda, que é um símbolo de vício. A referência que Salomão usa aqui é o vinho como um recurso que altera a consciência e induz uma sensação de alegria. Se você perguntar a qualquer jovem hoje o que é liberdade, ele dirá que a liberdade é fazer o que se quer. Mas quando lemos, por exemplo, o filósofo Kant, vemos que o conceito de liberdade em Kant é justamente o contrário. Você só é livre quando faz o que não quer. Se você faz o que se quer, é escravo do desejo. A liberdade só pode existir quando a vontade consciente se sobrepõe aos desejos e às paixões, aos pulsões. A verdade é que todo prazer pode virar uma prisão. Nunca tivemos uma geração tão desimpedida e, ao mesmo tempo, tão refém dos próprios prazeres. Cada uma dessas experiências mencionadas por Salomão no início do capítulo 2 tem o potencial de gerar uma pequena dose de prazer, e essa pequena dose de prazer gera uma satisfação curta que acaba despertando em alguns um padrão de repetição compulsiva. Nós também chamamos isso de vício. Tudo que é bom e traz um prazer curto pode se transformar em algo viciante para alguns. Sexo, bebidas, drogas, jogos, até mesmo o trabalho pode gerar um vício. Para pessoas cuja sede é insaciável e que não encontram outras fontes de sentido, os vícios são a única alternativa de encontrar pequenas gotas de satisfação. Para outros, esse recurso de extravagância é uma maneira de fugir da realidade desse mundo cheio de absurdos. Essa alienação tem um alto preço emocional e relacional. O versículo revela a luta interna de Salomão entre permitir os impulsos emocionais e manter o controle racional para observar esse fenômeno, a fim de encontrar o que procurava, o sentido para a vida. Por isso ele fala de reger o coração com sabedoria. Isso me faz lembrar que entre os gregos antigos havia uma divindade chamada Dionísio. Ele era reconhecido como o deus do vinho, o deus das festas. A representação mais comum de Dionísio mostrava esse homem barbudo, nu, segurando numa mão um cálice de vinho e noutra um cacho de uvas. A expressão dele demonstrava um efeito de embriaguez, uma aparência de felicidade vazia, induzida pelo álcool. Nossa sociedade, cada vez mais distante de encontrar um sentido para viver, se aprisiona ao próprio desejo.
Com ênfase no sentir e não no pensar, vemos uma quantidade crescente de pessoas sem propósito serem seduzidas pelo jeito dionisíaco de viver. C.S. Lewis disse certa vez que somos criaturas divididas, correndo atrás de álcool, sexo e ambições, desprezando a alegria infinita que se nos oferece, como uma criança ignorante que prefere continuar fazendo bolinhos de areia numa favela, porque não consegue imaginar o que significa um convite para passar as férias na praia. E ele conclui dizendo: contentamo-nos com muito pouco. O ser humano não pode viver apenas para satisfazer os seus desejos, meus amigos. Ele precisa de um propósito maior. A jornada de Salomão mostra que, embora o prazer tenha um papel importante na vida de cada um de nós, ele é incapaz de preencher o vazio existencial. Em outras palavras, o prazer é bem-vindo, mas como um dos passageiros, não como motorista. Ele pode ser um excelente passageiro, mas é um péssimo motorista. Talvez você que me escuta pergunte: então, onde encontrar sentido? Então, onde encontrar a verdadeira alegria? Bem, eu quero lembrar para você o que está escrito em João, capítulo de número 2, porque é lá que nós vemos Jesus transformar água em vinho. O texto nos diz que esse foi um sinal, isso quer dizer que há uma mensagem para cada um de nós nessa passagem. Aliás, nessa passagem vemos uma pessoa importante, um encarregado da festa. O seu trabalho naquela época e naquela cultura era tornar a festa grande. E quando Jesus transforma água em vinho e surpreende a todos, o que Jesus está querendo, na verdade, é dizer: eu sou o verdadeiro mestre do banquete. Eu sou aquele que transforma a festa em algo grande. Então, o que Jesus estava dizendo é: eu venho trazer alegria verdadeira. Eu sou o Senhor da festa. Jesus passou por abnegações, todos nós sabemos disso. Os seus seguidores também sofreram e passaram por muitas renúncias, mas o que é importante dizer é que esse é um meio para um fim. Então, que fim é esse? O fim é quando Jesus nos diz: venho trazer alegria festiva. É por isso que o seu primeiro sinal milagroso é numa festa de casamento. Em outras palavras, é como se Jesus estivesse dizendo: vocês conhecem esses mitos dionisíacos, onde o vinho flui com dança e música? Pois é, esse fenômeno é pequeno perto do que eu posso fazer. Jesus diz com sua atitude: eu sou o Senhor da festa, eu venho trazer alegria. Por isso, esse primeiro milagre no seu ministério é fazer as pessoas celebrarem. Você sabe o que a Bíblia nos diz que vai acontecer no fim dos tempos? Eu passo a ler para vocês Isaías, capítulo 25, verso 6 em diante, que nos diz: neste monte o Senhor dos exércitos preparará um farto banquete para todos os povos, um banquete de vinho envelhecido, com carnes suculentas e o melhor vinho. Neste monte ele destruirá o véu que envolve todos os povos, a cortina que cobre todas as nações, destruirá a morte para sempre. O soberano Senhor enxugará as lágrimas de todo o rosto e retirará de toda a terra a zombaria do seu povo. Foi o Senhor quem disse. Naquele dia dirão: esse é o nosso Deus, nós confiamos nele, ele nos salvou. Esse é o Senhor, nós confiamos nele. Exultemos e alegremo-nos, pois ele nos salvou. Eu creio que nesse dia do banquete, o sofrimento de toda a história da humanidade nos parecerá apenas algumas noites ruins e nós experimentaremos uma linda festa. Desfrutaremos do vinho mais doce de toda a história. Jesus, o amigo da festa,
nos convida à verdadeira alegria. Deus abençoe você.